Amigas e amigos, o Brasil chegou a um ponto em que está na hora de uma avaliação sobre a dimensão do estrago na democracia causado pelo processo golpista. Nós temos aí claramente uma promiscuidade, uma mistura entre justiça e política, que é preciso separar uma coisa da outra, né? Justiça não se está fazendo, o comportamento aí de quem fala pelo Poder Judiciário não tem nada a ver com justiça, né? Com as suas prerrogativas constitucionais, eles estão fazendo política, dizem que estão fazendo política, na verdade estão fazendo politicagem. Aí é uma mistura, porque juízes têm falado por aí que a função do juiz não é só aplicar a lei, que ele tem também as suas posições políticas, né, até aceitável e compreensível, mas é bem diferente de politicagem. Né, o que a gente está vendo a politicagem, como naquele dizer famoso, né, quando a política, ainda mais nesses termos da politicagem, adentra aos recintos dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. É um sintoma claro disso, dessa politicagem, né, desse estrago, que sem dúvida alguma tem uma proporção muito grande, é a constatação de que é quase impossível que exista no país, em outro país, qualquer outro país, né, uma situação em que juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores e integrantes do Poder Judiciário em geral apareçam tanto na mídia como acontece no Brasil de hoje. Isso é uma anomalia da democracia, não faz sentido, né? O juiz tem que falar nos autos, né? Ele tem que ser comedido, não pode ter esse comportamento espetaculoso, midiático, circense, como a gente está vendo. Não tem nada a ver com democracia o que a gente está vendo no Brasil hoje. Ou seja, fica claro nessa constatação que a mídia é o principal propulsor dessa onda obscurantista aí que encontrou terreno fértil nas práticas desses membros aí do Poder Judiciário, corrompidos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político e até mesmo do ponto de vista da aplicação da lei, do cumprimento da lei. Ou seja, uma onda obscurantista de coloração fascista. Né? E quem deflagrou esta onda foi exatamente a mídia, né? Com a sua denúncia mania, né? Que começou lá atrás com a farsa do mensalão, denúncia todo dia, até que a Globo criou a farsa da Operação Lava Jato, que incorporou, né? Meio que assumiu como um comando centralizado aí essa denúncia mania, né? Para fazer a sua amplificação e fazer o seu metabolismo, podemos dizer assim, que é o que a gente está vendo hoje, esse achincalhe à democracia, né, que ganhou uma intensidade muito grande. É claro que as mazelas do judiciário não são de agora, né, são bem conhecidas, né, suas chicanas já vêm de há muito tempo. Né. Há as honrosas exceções, não vamos generalizar, precisamos ter isso na devida conta, evidentemente, mas o comum é o seu funcionamento como uma caixa preta. É assim que o judiciário tem agido um poder alheio, né, ao que determina a legalidade democrática. Isso é fato. Né? Tem vários casos aí que atestam isso, em particular agora nesse período mais recente, o período do golpismo. Mas é histórico, né, que muitos dos seus integrantes aí vivem publicando manifestos de suas entidades a favor de si próprios, vivem lá em resorts, né, de luxo, por aí afora, pelo país afora, com despesas pagas por gente de quem eles deveriam manter distância, né, e ficam revoltados ainda quando se divulga alguma coisa nesse sentido. É comum se ver aí rompantes, né, arrogâncias dessa gente quando eles são pilhados em flagrantes de delito. Né, e com frequência né, saem notícias dessa turma aí, desses magistrados investigados ou processados por ofensas ao Código Penal. Né? Basta procurar um pouco aí na mídia que a gente vai achar muitos casos assim. Fica escondidos agora, essa onda mais recente, nem se fala mais disso, né? Ganharam o status de Deus, né? Principalmente os menos escrupulosos. Brasília é um caso à parte, né? Um capítulo à parte nessa história toda. Né? Juízes das mais altas instâncias vivem em estado de aberta promiscuidade com advogados dos grandes escritórios do Rio de Janeiro, de São Paulo e de lá mesmo. Né, além de políticos, dirigentes políticos aí envolvidos em casos de corrupção, sabidamente em casos de corrupção, empresários, né, vivem aí colados com empresários aí do mundo, do submundo, podemos dizer aí assim, né, do submundo político que opera nos bastidores da política. Né, e essa gente, quem frequenta Brasília sabe muito bem disso, né, essa gente se cruza em festas de aniversário, né, de casamento, em feijoadas,
torneios de golfe, né, coisas do tipo. É a turma ali que vive, os ricos, né, de Brasília, do poder, que se encontram lá com frequência, e lá no meio estão os juízes que deveriam se manter afastados aí deste submundo, podemos dizer assim, o submundo do dinheiro, né, podemos dizer assim, né, a coisa é tão degradada, né, que em vez de muitos advogados aí desses escritórios, ao invés de esconderem as suas relações com esses magistrados, exibem em público, né, as suas proximidades, né, com essa promiscuidade toda aí, né, deixando correr a impressão de que podem ganhar qualquer causa. Fica, olha, eu sou amigo aqui do fulano, do cicrano, né? E sempre há algum veículo da mídia por trás de tudo. Isso também é muito comum lá em Brasília. Ou seja, é uma promiscuidade realmente que apodreceu, podemos dizer assim, a essência desse poder aí, né, nesse processo todo aí que, sem dúvida alguma, eles se enfiaram aí nessa lama dessas promiscuidades todas, né? A mídia, sem dúvida alguma, nós precisamos considerar isso, que ela que propaga, ela que alimenta essas politicagens todas, né? Ou seja, uma promiscuidade aí que ganhou proporções de Sodoma e Gomorra, né? O poder judiciário no Brasil, sem dúvida alguma, está todo corrompido, não na sua legalidade, obviamente, mas pelas práticas aí que foram se formando aí com essas castas de juízes, né? Está aí, portanto, a explicação cristalina do motivo que levou um juizeco de primeira instância, para usar uma expressão do presidente do Senado, Renan Calheiros, né, que a se tornar aí o pivô de uma das maiores crises institucionais da nossa história, que é o Sérgio Moro. Né, ele é um dos mais inescrupulosos, né, protagonistas dessas práticas tão nefastas do judiciário. É uma pessoa, é um magistrado que, sem dúvida alguma, personifica mais do que nenhum outro no atual momento tudo isso que eu falei aqui, dessas práticas nefastas, corrompidas e promíscuas aí deste poder judiciário. Ou seja, esse casamento com comunhão de bens mídia, Operação Lava Jato, né, foi criando raízes, foram se espalhando aí pelo país afora, né, como uma erva daninha, né, que parasita a tão falada plantinha tenra, né, conforme cunhou aí o ex-governador da Bahia, o Otávio Mangabeira, né, que dizia que a democracia é uma plantinha tenra que precisa ser regada todo dia. Ulisses Guimarães também se referia sempre a isso, falando da Constituição, da legalidade democrática, da luta contra o arbítrio, e contra aí o pisoteamento da democracia, coisa que a gente está vendo com uma intensidade assustadora atualmente no nosso país. Essas práticas, portanto, se espalharam, né, como foi aí a determinação de outro juizeco, ao qual se referiu o Renan Calheiros, né, que determinou aí as prisões de policiais do Senado no âmbito dos tentáculos da Operação Lava Jato. O Renan Calheiros caracterizou bem como uma ação fascista, e é isso mesmo, né, porque, não tem, como eu sempre digo, não há outra denominação, outro adjetivo para caracterizar esse substantivo, né, a substância do que é a Operação Lava Jato, do que essa turma, essa promiscuidade toda vem aí fazendo com o país. Mas o mais grave de tudo isso são as intermináveis chicanas aí contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, pela barbaridade, pelo grau de barbarismo que a coisa atingiu, né, ele até que tem sido comedido, né, contendo aí sua inclinação a falar exatamente o que pensa e sua pouca paciência para adoçar o que fala. Mas algumas coisas precisam ser ditas, né? O Lula, evidentemente, que tem que ser comedido por conta da sua posição, né? Foi um ex-presidente, né? Não pode falar determinadas verdades, se bem que ele fala bastante, né? O problema é que a mídia bloqueou ele, né? Não trata de nada do que ele comenta, do que ele fala por aí. Mas é preciso, sem dúvida alguma, que essas denúncias ganhem aí o máximo possível de divulgação. Ou seja, esse clima de fascistização, né, move aí uma engrenagem midiática, né, que alimenta aí comportamentos de ódio.
e que vão legando para a história algo imponderável, né? Por isso que quem defende a democracia, a civilização, precisa denunciar e lutar contra esse estado de coisa. Como parte dessa engrenagem, a chamada arraia miúda do Poder Judiciário produz desatinos atrás de desatinos, quer dizer, é uma rosca sem fim. O mais recente deles é a divulgação pelo delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, de que o apelido amigo, entre aspas, né, que consta, né, segundo ele, numa planilha de pagamentos de propinas da Odebrecht. Eles falam propinas, na verdade é a história do Caixa 2, né, dinheiro que teria ido para pagamentos de campanhas eleitorais. Aí é aquela história de que eles não investiam nada, né, são irresponsáveis e não querem saber de investigar, não consta do script deles, né, eles não estão lá para fazer esse tipo de coisa. Aí divulgam aí pelas fuças, né, como propina, né, deduções, ilações. Aqui é uma ilação grosseira, absurda, né, sem nenhum cabimento. Como ele chegou a essa conclusão de que o apelido amigo, porque era amigo do pai do Marcelo Odebrecht, né, que o Lula tinha uma boa relação com ele, segundo a mídia, e aí a dedução lógica, brilhante desse delegado, é uma coisa absurda, é de que o amigo se refere ao ex-presidente Lula e em pagamento de propina, para exatamente criar desconstruir a imagem do Lula, dizer que ele embolsou esse dinheiro, quando se trata, na verdade, em tese, seria pagamento de campanhas eleitorais. E a mídia divulga tudo isso sem apurar nada, né, sem dizer do que se trata, sem dizer o que é, né, sem dizer que, assim como esse delegado, Felipe Passi, né, outros delegados aí têm comportamentos abjetos, né, de xingamentos, aí, de posições politiqueiras claras, né. É o caso, por exemplo, essa denúncia desse delegado Felipe Passi vai cair nas mãos de outro delegado, que é o Márcio Anselmo, né, que é o responsável, é o que conduz os inquéritos contra esse presidente. É um tucano, já falei muito dele aqui, que produziu o relatório lá do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, em cima do qual o fanfarrão boquirroto, o Deltan Dallagnol, fez aquela denúncia espetaculosa, aí, aquele show de circo, né, que a gente viu, deplorável, lamentável e tudo mais. Isso é uma tucanada lá, os delegados boca sujas que fizeram campanha pro Orestes e fizeram xingamentos a Dilma, ao Lula aí nas redes sociais. Esse tipo de gente é a raia miúda aí do Poder Judiciário, gente desqualificada, né? E outro caso recente também é o comportamento dos procuradores de São Paulo, Cássio Conserino e Fernando Henrique de Moraes Araújo, né, que, segundo uma associação de magistrados, usaram expressões ofensivas e despropositadas contra a juíza Maria Priscila Veiga de Oliveira, que não aceitou incluir Lula e seu filho Fábio Luiz na acatação de uma denúncia sobre supostas irregularidades na cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo, a Bancop. Ou seja, esse tipo de gente, é isso que eu falo da promiscuidade, né, da barbaridade, dessa onda de fascistização que tomou conta do país, bem expressa nesses dois comportamentos aí dessa arraia miúda, que chega lá em cima, chega nas mãos de Moro, Teori Zavascki, né, e Rodrigo Janot, né, cai na mídia, né. Como eu disse, a mídia divulga isso aqui de maneira crítica, é uma coisa realmente... o Brasil está nas mãos de uma mídia pervertida, né, e que alimenta essas promiscuidades todas que eu falei aqui. Esse é o tipo de gente, são os cupins da plantinha, né, do Otávio Mangabeira, da democracia, que eles vão corroendo a democracia, vão sufocando a plantinha da democracia, o que deve nos alertar. Muito obrigado pela atenção, né, espalhe o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.